Olá, meus caros amigos da TV Sonic, TV 247. Estou retomando a transmissão porque havia problemas de conexão do Wi-Fi, então agora estou no 4G. Estou em São Paulo, hoje é 24 de agosto, vivo, sempre ao vivo, com conexão perfeita ou imperfeita. Estou sempre ao vivo para podermos conversar, porque quando é vídeo, só eu falo, vocês só escutam. E ao vivo podemos conversar, pelo menos vocês escrevem, eu falo, e assim temos o nosso diálogo. 24 de agosto é um dia histórico, está nos livros, o dia em que Getúlio Vargas deu um tiro no coração, o único presidente que se suicidou enquanto presidente, deu um tiro no coração, deixou uma carta testamento, mudou a história, saiu da vida para entrar na história, foi pressionado pelo alto comando do Exército para renunciar, não se dobrou, foi para o seu quarto e deu um tiro no coração, adiando o golpe militar. Então o golpe militar só aconteceu em 1964, depois da renúncia de Jânio Quadros, também em agosto, no dia 25 de agosto. E hoje, 24 de agosto, temos mais uma crise imensa desencadeada pelo próprio Bolsonaro, que passou a semana toda batendo boca com França, Alemanha, com as ONGs, com os ambientalistas, em vez de tomar providências contra o fogo que estava devastando a Amazônia. É evidente que não vamos ser alarmistas e dizer que a Amazônia toda será queimada. A Amazônia é imensa, é um país imenso. Marco Schneider, Gui Chávez. A Amazônia é imensa, a Amazônia são 7 milhões de quilômetros quadrados, ela não vai ser consumida pelo fogo assim tão facilmente. Porém, o que acontece? Esse fogo, as queimadas da Amazônia, que são o primeiro passo para o desmatamento, para depois aquilo virar pasto ou virar terra para plantio, essas queimadas afetam o efeito estufa, aumentam o efeito estufa, portanto, afeta o aquecimento global. Por isso que o mundo está preocupado, né? Aquecimento global está ligado ao fim do mundo, ao apocalipse. E é por isso que quando a Amazônia queima, o mundo fica apavorado. E há protestos no mundo todo para que parem as queimadas. E o governo Bolsonaro, depois de uma semana de bate-boca, de nenhum empenho para parar o fogo. Ontem, né, pressionado pelo mundo, que agora está ameaçando com sanções. Hoje começa a reunião do G7 em Biarritz, que poderá tanto determinar sanções econômicas às importações brasileiras do agronegócio, como também poderão discutir medidas para ajudar o Brasil, porque o que interessa à Europa é parar os incêndios. Mais do que punir o Brasil, o que interessa à Europa é que a Amazônia pare de arder. Então, evidentemente que a Europa está disposta a ajudar o Brasil. Tanto que estava disposta que havia o Fundo Amazônia, e que foi desprezado pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro mandou a Angela Merkel enfiar a grana, e a Alemanha retirou a grana do Fundo Amazônia, que era usada para preservação, porque desde o início do governo Bolsonaro, o governo ameaçou usar essas verbas do Fundo Amazônia para indenizar fazendeiros, em vez de preservar a floresta. Foi aí que começou o conflito entre o Brasil e a Europa, né? O Brasil querendo usar a verba da preservação ambiental para indenizar fazendeiros. Né? As verbas foram retiradas, a partir de agora foram congeladas, veio a semana de incêndios, embora a floresta seja úmida, né? Floresta tropical, há períodos de seca favoráveis a essas queimadas, né? E as queimadas são provocadas por fazendeiros que querem ampliar suas áreas, que querem desmatar para transformar aquilo em pasto ou em área de plantio.
Ontem houve protestos no mundo todo, os protestos são apenas o início, no Brasil também. Houve panelaço, pela primeira vez no governo Bolsonaro, as panelas se fizeram ouvir durante o discurso de Bolsonaro, ontem à noite na televisão, assim como aconteceu, né, Glaucia Tavares, com a Dilma. O panelaço agora é contra Bolsonaro, que a Amazônia parece ter unido todas as facções políticas contra Bolsonaro, porque a questão da Amazônia não é de esquerda, de direita, ou de centro, ou ideológica. É uma floresta que não pode arder, uma floresta ela não é o pulmão do mundo, tá certo? Não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos, porém é a maior floresta tropical do mundo, é a maior biodiversidade do mundo. São riquezas ali, muitas ainda inexploradas ali na floresta amazônica. E as queimadas, que são o primeiro passo do desmatamento, influem no aquecimento global, né? E no efeito estufa, aquecimento global, que é a grande luta do mundo, é evitar o aquecimento, não é? É isso que pode levar ao apocalipse, ao fim do mundo, e etc. Tá? É por isso que o mundo está apavorado. Então vamos aqui. Manchete do Globo: sob pressão externa, Bolsonaro autoriza tropas na Amazônia. O que a Amazônia precisa, olha aqui a foto. Bolsonaro, vice Mourão e ministros em cerimônia pelo Dia do Soldado. Aqui, Dia do Soldado é amanhã. Também é um dia histórico, foi o dia em que Jânio Quadros renunciou. Foi no Dia do Soldado de 1961. Olha aqui a charge do Chico. Desculpa aí, tá ok? Ele, com cara enfesada, pede desculpas. A emergência da Amazônia não é de tropas, é de água, é de bombeiros, é jogar água de avião para apagar os focos de incêndio. E não tropas, mas ele vai mandar tropas. Bom, pelo menos deu alguma resposta, né? Parou com bate-boca. Agora, a briga entre Moro e Bolsonaro está chegando a um ponto de não retorno, point of no return. Clima entre presidente e ministro azedou após Moro pedir a Toffoli para rever decisão de restringir relatórios do ex-COAF. Ao pedir revisão da decisão do STF sobre COAF, Moro irrita Bolsonaro. Bom dia, Laura. Bom dia, Lelote, Sônia Afonso, Glaucia Tavares. Todo mundo bateu panela ontem. Miriam Leitão: o risco é de tempestade perfeita. Editorial: Bolsonaro é eficiente ao construir a crise. Ele é um destruidor, é um provocador, é um incendiário. Quanta besteira! Mentira, quanta besteira! Quanta besteira! Mentira, quanta besteira! O Bolsonaro é o Nero, um reles incendiário. O Bolsonaro é o Nero, um reles incendiário. Pra botar fogo no circo, tem combustível diário. Quanta besteira! Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bolsonaro é eficiente ao construir a crise. Repulsa mundial às queimadas na Amazônia, mostra o poder de autodestruição do presidente. Problemas para si mesmo em abundância.
O presidente Jair Bolsonaro já havia demonstrado, ao início do mandato, que seu governo prescindia de oposição. Agora, a crise internacional em torno da Amazônia amplia a percepção do poder de autodestruição de Bolsonaro, pois seu discurso antiambientalista, somado a ações concretas de desmobilização de controles na região, executadas de forma diligente, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não colocou o país apenas numa enorme confusão diplomática. Também abalou os alicerces do agronegócio, atividade que levou 40 anos para tornar o Brasil uma potência agrícola exportadora, hoje ameaçada por barreiras protecionistas em retaliação ao descuido de Bolsonaro com o meio ambiente. Sem qualquer surpresa, afinal, Bolsonaro foi avisado deste perigo logo depois de eleito e pelos próprios empresários. Mas ele parece não ouvir ninguém de fora do círculo familiar, que não demonstra ser bom conselheiro. Inútil acusar competidores no mercado de commodities de se aproveitarem da situação para capturar clientes. A culpa está com quem deu o pretexto. No campo dos negócios, os problemas já começaram. Macron anunciou que não assinará o acordo comercial Mercosul-União Europeia, do qual consta uma cláusula ambiental. Mesma posição da Irlanda. Um tratado negociado durante 20 anos pode naufragar. E ainda a Finlândia propõe boicote à carne brasileira. Nunca o Brasil foi tão mencionado antes de uma reunião do G7, marcada para este fim de semana em Biarritz, na França. Infelizmente citado de forma negativa. Está virando cinzas tudo o que se construiu de positivo até hoje, em termos de imagem de uma agropecuária que não agride o meio ambiente, de uma exploração cuidadosa da Amazônia. O mundo toma consciência de que a causa do desmantelamento ambiental está no Planalto. Essa é a opinião do Globo de hoje, editorial do Globo. Para vocês verem que o Globo critica Bolsonaro todo dia. Merval Pereira escreve: proteger a Amazônia. A mobilização do mundo em relação às queimadas da Amazônia deve-se à inabilidade da retórica, muitas vezes seguida de atos concretos do governo brasileiro em relação ao meio ambiente, desde o início do mandato de Bolsonaro. O governo brasileiro, se tivesse o mínimo de inteligência política e compreensão da inter-relação das economias no mundo globalizado, tinha feito algo desde o início da estação de seca na região, sem dar chance a que a França usasse as queimadas para tentar boicotar o acordo da União Europeia com o Mercosul. A decisão que o presidente anunciou ontem de mandar o exército para a região das queimadas para ajudar a combatê-las e a reprimir as ações ilegais e criar uma espécie de gabinete de crise, deveria ter sido tomada logo que o INPE alertou para o aumento das queimadas. Alberto Carneiro, bom dia, Alberto Carneiro, sempre generoso, muito obrigado. Acabou de pagar o meu café da manhã, graças, Alberto Carneiro. Antes, ao invés disso, ao invés de aceitar os números do INPE e mandar apagar ou tomar providências para que não começassem as queimadas num tempo de seca, que é favorável, o que fez Bolsonaro? Demitiu o chefe do INPE. Antes já tinha brigado com os governos da Noruega e da Alemanha por divergência sobre a utilização do Fundo Amazônia.
Não é possível no mundo atual ser contra a atuação das ONGs, organizações civis que representam o interesse da sociedade em escala internacional. O governo Bolsonaro, que é contrário ao que chama de mundialização, pretende limitar a ação das ONGs, considerando os braços intervencionistas das potências estrangeiras. Evidente que França e outros países da Europa estão defendendo seus agricultores. O acordo representa uma disputa difícil para eles, pois a agricultura brasileira é moderna e competitiva. O Brasil é um player internacional importante e precisa tomar todos os cuidados possíveis para não dar margens a boicotes e afirmações falsas. O problema é que Bolsonaro não vive neste mundo, se escreve Merval Pereira. O problema é que Bolsonaro não vive neste mundo. Tem uma visão retrógrada e ultrapassada de patriotismo, quando uma verdadeira defesa da Amazônia deveria ser a ocupação econômica, explorando sua imensa biodiversidade. Mais perto da China, escreve Carlos von Dollinger. A China é o principal mercado para as exportações brasileiras. Aproximadamente 66,6 bilhões de dólares, 28% do total de nossas exportações em 2018. Muito atrás aparece União Europeia, com 17,5%, Estados Unidos, com 12%, e Argentina, com 6,2%. Por outro lado, importamos da China 35,5 bilhões de dólares, ou 19,6% do total. Assim, a China é também o nosso maior fornecedor externo, acima de União Europeia, Estados Unidos e Argentina. E como se pode ver, o Brasil tem superávit comercial de 31 bilhões de dólares com a China. Convém ressaltar as razões dessa nova parceria, que por enquanto nada tem de estratégica. A primeira indagação é: por que o mercado do outro lado do globo terrestre, o que em princípio acarreta pesado ônus de transporte, com cultura e formação histórica tão diferente e com muito pouco de promoção comercial, despontou na dianteira dos principais mercados externos brasileiros? Está claro que, pelas livres forças dos mercados e da concorrência, o que se fundamenta, obviamente, em grande grau de complementaridade entre as duas economias, e não só nas relações comerciais, como também nos investimentos. Em poucas palavras, temos em abundância o que a China precisa: produtos agropecuários, matérias-primas em geral e manufaturas de uso intensivo de recursos naturais. E tudo isso a preços competitivos. São nossas vantagens comparativas de custos na explicação tradicional da teoria econômica ricardiana. Por outro lado, importamos insumos e produtos manufaturados mais baratos da China, algo como 45%, por exemplo, em materiais mecânicos e elétricos para nossas indústrias. Aos poucos, aos trancos e barrancos,
a economia brasileira sai em busca de integração nas cadeias produtivas mundiais, nas quais a China é um player cada vez mais importante. E o presidente Lula teve um grande papel nisso. Teve um grande papel no estreitamento das relações comerciais entre o Brasil e a China e também na defesa política da China nos fóruns internacionais. Essa foi a contribuição de Lula a essa grande parceria que hoje é a maior. A China é o nosso maior parceiro, não podemos jamais esquecer disso. O nosso maior parceiro não são os Estados Unidos, é a China. Vou repetir os dados para vocês. O Brasil exporta para a China, anualmente, 66,6 bilhões de dólares. 28% do total das exportações. Para a União Europeia, 17,5%. Para os Estados Unidos, 12%. Os Estados Unidos é o terceiro maior parceiro do Brasil. A China é o primeiro. E a Argentina é o quarto. O Brasil importa da China 35 bilhões de dólares, ou seja, o Brasil tem superávit comercial de 31 bilhões de dólares com a China. Muito bem. Vamos ver o que mais temos de interessante no de hoje. O gatilho do desgaste. A novela Quando o Moro sai do governo. A pergunta é só essa, ele vai sair. Porque já não tem mais carta branca, porque já não vai mais para o STF. Só resta saber quando ele vai sair. Pedido de Moro para Toffoli revogar decisão sobre COAF irritou Bolsonaro, informa o Globo. Matéria de Jailton Carvalho. O abalo da relação entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, que atingiu seu ápice nesta semana com as declarações do presidente de que ele, não o ministro, quem manda na PF, começou a crescer há quase um mês. Mais precisamente na tarde de 28 de julho, quando Moro foi ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pedir que ele fizesse uma revisão da decisão em que restringiu o compartilhamento de relatórios do antigo COAF com os Ministérios Públicos e a Polícia Federal. O movimento do ministro irritou o presidente Bolsonaro. Bom dia, Carlos Vanderlei de Natal, salve, salve. Salve a Amazônia, salve o Brasil, salve a humanidade, salve o mundo. Desde que soube do pedido de Moro a Toffoli e a outros ministros do STF, Bolsonaro decidiu inviabilizar a presença do ministro no governo. Os dois já vinham tendo alguns desentendimentos desde o início do ano. O pedido foi a gota d'água. A petição para suspender investigações iniciadas com base em relatórios detalhados do ex-COAF fora feita pelo advogado Frederic Vassef, em nome do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Tão logo foi informado do interesse de Moro em reduzir o impacto da decisão de Toffoli, Bolsonaro chamou o ministro para uma reunião no Palácio da Alvorada. No encontro, foi direto ao assunto, com uma breve introdução. Primeiro, o presidente disse que nunca pediu qualquer favor ao ministro. Disse também que Moro nunca ofereceu qualquer ajuda a ele, mas naquele momento precisava deixar as coisas claras. Se o senhor não pode ajudar, por favor, não atrapalhe.
disse Bolsonaro a Moro, segundo relatou ao Globo uma fonte com bom trânsito entre familiares e amigos do presidente. Está aí o início da briga Moro-Bolsonaro. A partir dali, a conversa teria subido de tom. E ao final, o ministro deixou Alvorada com semblante carregado. Dias depois, Bolsonaro foi informado de que Moro, mesmo após o tenso diálogo, continuava fazendo gestões em favor da revisão da decisão de Toffoli. No mesmo instante, o presidente resolveu que ampliaria a beligerância contra o ministro da Justiça. O problema é o seguinte: o que o Bolsonaro percebeu é que ele tinha que ser mais forte do que o ministro da Justiça. E o ministro da Justiça estava ficando mais forte do que ele. E ficar mais forte do que ele significa que o Moro pode ser um candidato contra Bolsonaro em 2022. Todos os movimentos do Bolsonaro levam em consideração as próximas eleições presidenciais. E ele quer limar desde já todos os seus possíveis adversários. O maior adversário dele em 2022 é Sérgio Moro. E o Bolsonaro está limando Sérgio Moro do governo. Sérgio Moro está praticamente fora. O que não se sabe é quando ele vai sair. Projetos pessoais ainda mantêm Moro e Bolsonaro atrelados. Análise de Tiago Prado no Globo. Se Jair Bolsonaro e Sérgio Moro estão incomodados um com o outro há tanto tempo, como sinalizam os bastidores de Brasília, por que não encerram a parceria, iniciada em 1º de novembro do ano passado, dia do convite para a entrada do ex-juiz da Lava Jato no Ministério da Justiça? As ambições de cada um para os próximos anos indicam uma resposta. Ainda que Moro já tenha negado algumas vezes a intenção de entrar na política, o entorno de Bolsonaro não acredita nesse discurso e o vê como potencial adversário na disputa pela reeleição em 2022. Acabei de falar. No início do mês, em entrevista publicada pela revista Isto É, ao responder sobre a possibilidade de entrada na política, Moro não foi tão incisivo na negativa quanto em outras oportunidades. O ex-juiz da Lava Jato é o ministro mais bem avaliado do governo. Nas manifestações pró-governo, foi possível mensurar seu apoio popular. Fora da magistratura e da esplanada, Moro estaria livre para concorrer nas urnas, temem os bolsonaristas. Por outro lado, o ministro tem a expectativa de ser nomeado para o STF em novembro do ano que vem, quando o decano da corte, ministro Celso de Mello, vai se aposentar. Em maio, Bolsonaro chegou a afirmar que havia um acordo para colocar Moro na vaga. Com a péssima repercussão da fala e o início dos ruídos entre o presidente e seu ministro, o discurso no Planalto mudou. Passou-se a falar na necessidade de um ministro terrivelmente evangélico. Bem, façam suas apostas. Quando Moro vai sair do governo? Quando Moro vai sair do governo? Nova fase da Lava Jato. A Lava Jato tenta ressurgir das cinzas. Agora está fazendo operações com base
na delação sem provas de Palocci. Ação do Google, segundo os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Brasil esteve à beira da insolvência institucional. Quem disse isso foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Alcolumbre disse que pacto entre poderes evitou a crise e que Bolsonaro entendeu ser necessário se aproximar do Congresso. Alcolumbre afirmou que o país esteve à beira da insolvência institucional no momento em que Executivo, Legislativo e Judiciário trocavam críticas e acusações publicamente, até maio deste ano. Em entrevista à revista Veja, o senador sustenta que o perfil conciliador foi determinante para a pacificação das relações, ao menos temporariamente, por meio do pacto entre os poderes. Não acredito que a gente poderia ter vivido um novo golpe. Isso não. Mas como a situação estava, nós não iríamos votar nada no Congresso. O Legislativo estava acuado e fraco diante das agressões. O Supremo estava sendo agredido todos os dias. O Brasil esteve à beira da insolvência institucional. Na entrevista à Veja, Alcolumbre evitou comentar qual considerava ser a responsabilidade do presidente Bolsonaro na escalada da tensão entre os poderes. Ele, Bolsonaro, diz Alcolumbre, sempre falou essas coisas polêmicas que são criticadas agora e as repetiu na eleição também. As pessoas votaram nele, então ele tem legitimidade, é o estilo dele. Se eu ficar todo dia criticando o governo, o presidente da República criticando o Supremo e o Supremo criticando o poder legislativo, não vamos avançar. Colocamos um ponto final nisso com o pacto. Muito bem. Agora eu queria ler para vocês a respeito da guerra entre João Dória e Aécio Neves. João Dória querendo expulsar o Aécio e a executiva do partido negando a expulsão de Aécio. Expulsão de Aécio do PSDB em crise interna pode parar na justiça. Fogo amigo se alastra pelo partido. E nova tentativa para evitar a entrada de Alexandre Frota é apresentada a colegiado. Em meio à crise interna, o partido se prepara para enfrentar um processo que pode extrapolar a barreira partidária. Ao mesmo tempo em que um grupo de tucanos quer recorrer à instância maior da legenda para tentar evitar a entrada de Frota, outra preocupação é na esfera jurídica, uma vez que lideranças tucanas não descartam a judicialização do processo envolvendo Aécio. Quero ver a coluna da Miriam Leitão. Muito obrigado a todos por assistirem a TV Sounic, TV 247. Hoje, grande evento do 247 em Brasília, o dia todo, reunindo a comunidade 247, políticos, jornalistas, debatendo os grandes temas nacionais e internacionais. Miriam Leitão escreve: Fogo, floresta e crise mundial. A pressão sobre o Brasil aumentou ontem, com outros governantes do G7 apoiando a ideia de que a Amazônia seja assunto da reunião de cúpula.
e líderes europeus querendo que se rediscuta o acordo União Europeia-Mercosul. Nas redes, a campanha por boicote aos produtos brasileiros. O dólar disparou, batendo o maior valor em um ano, e a bolsa caiu abaixo de 98 mil pontos, porque houve uma grave escalada do conflito Estados Unidos-China. China é o maior parceiro do Brasil. O mercado brasileiro também teme o atraso na reforma da Previdência, com o adiamento do relatório. Como já escrevi aqui, o risco é a tempestade perfeita, que misture a crise externa com barreiras aos produtos brasileiros por razões ambientais. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que é preciso diferenciar queimada de incêndio e que é comum acontecer isso nessa época do ano. Queimada tem todo ano. Tem que se fazer uma diferença entre os dois acontecimentos. Este ano está mais seco e as queimadas estão maiores. Eles precisavam saber do Brasil o que está acontecendo antes de tomar qualquer medida. Ao contrário do que disse a ministra, escreve Miriam Leitão, este ano está havendo uma estiagem mais suave, como mostrou a nota técnica do IPAM. Queimadas acontecem todos os anos, mas, como disse a ex-ministra Marina Silva, nunca incentivadas pelo discurso de um presidente, como dessa vez. A ministra Tereza Cristina faria melhor se ecoasse o que estão falando os líderes do agronegócio. Eles estão condenando fortemente o desmatamento. E é o aumento do desmatamento que está alimentando as queimadas. Porque as queimadas são o primeiro passo para o desmatamento. Ninguém desmata cortando árvore uma por uma. Desmata-se queimando e depois limpando o que resta da queimada. Folha de São Paulo, sob pressão, Bolsonaro promete tolerância zero com desmate ilegal. A ministra Tereza Cristina alertou que o comportamento agressivo do presidente levaria o Brasil à condição de vilão ambiental e teria implicações econômicas sérias. Marcelo Leite escreve: presidente ateou o fogo da desinformação. Igor Gielov, diplomacia da lacração em maior teste. Mauro Zafalon, agro é sempre primeira vítima de disparates do governo. China e Estados Unidos se retaliam e dólar vai a 4,12 centavos. Na verdade, 4 mil reais, né? A gente se engana achando que o dólar, achando que a moeda brasileira é muito valorizada, porque, afinal de contas, você olha ali a cotação, parece que vale mais que o rublo, mas não, é que o Brasil tirou 3 zeros. Então, isso que a gente está vendo aí, que são 4 reais por um dólar, não, são 4 mil reais por um dólar. Protestos de ontem contra queimadas na Amazônia, no Brasil e no mundo. É claro que não interessam ao Brasil e a nós sanções e boicote aos produtos brasileiros, porque isso nos empobrece. O que nós queremos é que parem as queimadas, é que parem de destruir a Amazônia. Aqui escreve o editorial da Folha: abaixar o fogo. Bravatas de Bolsonaro só agravam a crise gerada pelo aumento do desmate, que abre caminho para manobras oportunistas contra interesses do país. Hélio Schwartzman escreve: devemos apoiar o boicote Brasil? Como você, leitor,
pessoa racional que acredita em fatos, razoavelmente empática e preocupada com o planeta que deixaremos para nossos filhos e netos, deve se posicionar em relação à campanha internacional de boicote a produtos brasileiros para salvar a Amazônia. A questão é complexa. Se a iniciativa tomar corpo, nossa economia sofrerá. O agronegócio, alvo mais óbvio da campanha, responde por quase 25% do PIB brasileiro. E incentivadores do movimento não querem apenas boicotar a carne e a soja. Há quem fale até em deixar de assistir a vídeos de jogadores brasileiros. No momento delicado por que passa a economia, uma redução forçada das exportações pode ser muito ruim para o país. Ainda que em graus variados, a campanha afetaria negativamente todos os brasileiros. No plano ético, não vejo motivos fortes para criticar o movimento. Embora a quantidade de erros documentais, factuais e conceituais reproduzidos pelas pessoas que protestaram contra as queimadas impressione, a ideia básica de que é importante para o planeta que a Amazônia seja preservada está correta. O valor de fazê-lo não é apenas instrumental, mas também moral. Devemos isso a nossos descendentes. O que me faz pender para o lado pró-boicote é que ele teria um objetivo preciso e realizável, que é fazer com que o governo volte a manter o ritmo do desmatamento sob controle, algo em que tínhamos sucesso até um par de anos atrás. Apesar de a campanha produzir vítimas inocentes, ela afetaria mais quem tem mais responsabilidade sobre o desflorestamento. Leia-se, os comportamentos mais inconsequentes do presidente Bolsonaro e os setores mais atrasados do agronegócio. Confesso que experimento uma certa Schadenfreude ao ver gente como Cátia Abreu e Blairo Maggi defendendo bandeiras ambientais, por convicção, que seja pelo bolso. Tan, 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 tararararara. Fernando Haddad escreve na página 2 sobre a sua condenação. Em 2015, fui alvo de delação premiada. Fui acusado de ter uma dívida de serviços gráficos não declarada à Justiça Eleitoral, quitada por uma empreiteira com recursos de Caixa 2. O assunto foi por 3 anos exaustivamente debatido pela imprensa. Em 2018, fui denunciado. Escrevi um artigo nesta Folha narrando todos os fatos que seriam demonstrados no curso do processo que levariam à minha absolvição. Provei que o delator estava mentindo, mas o juiz, para minha perplexidade, me condenou por algo que sequer fui acusado. No que me diz respeito, depois de afastar a hipótese de corrupção, improbidade ou qualquer crime doloso, o juiz, contrariando todos os depoimentos, entendeu que nenhum serviço gráfico havia sido prestado, nem para o Diretório Estadual, nem para a minha campanha, tomando como base a evolução da conta de energia elétrica da gráfica. Mesmo sendo réu primário, fixou a pena em 4 anos e meio de prisão, quando o limite máximo é de 5 anos pelo simples desinteresse em checar notas correspondentes a 0,5% das despesas da minha campanha. Vejam que a acusação de receber vultosos recursos de Caixa 2 para pagar serviços gráficos não declarados, hipótese afastada pelo juiz, se transformou, em função de um frágil elemento de convicção, em condenação por pequenos serviços declarados e supostamente não realizados, pagos com recursos lícitos. Uma inversão no mínimo extravagante: pagar notas frias
com dinheiro quente. A injustiça é como uma bala perdida que fere a alma. Não me impedirá de caminhar ereto e lutar pela verdade. Fernando Haddad, na Folha de São Paulo. Carta dos leitores. Amazônia. Já vi esse papo na intervenção do Exército no Rio. Mandar o Exército lá, as tropas, para combater o fogo na Amazônia. Adiantou alguma coisa? Pois é, Bolsonaro resolveu mandar tropas para apagar os incêndios. Língua, o chicote da alma. Painel, assinado por Daniela Lima. Governadores diretamente envolvidos na gestão da crise deflagrada pelos incêndios na Amazônia avaliam que Jair Bolsonaro subestimou o problema e ampliou o desgaste do Brasil com sua retórica. Para eles, o presidente tratou uma questão de dimensão global da mesma forma que opera polêmicas miúdas, falando com a bolha, apostando no acirramento. Tiro no pé. Os que buscam ajuda de entidades internacionais relatam desconfiança geral de complacência institucional com o desmate. Para o governador do Norte, a imagem da atividade rural do país no exterior já foi fortemente abalada e será duro reverter esse fenômeno. Bolsonaro muda discurso e retira a carta branca prometida a Moro. Recente interferência do presidente na PF é tida como símbolo da falta de poder do ex-juiz. Moro, um juiz imoral, só absolve os seus e condena sem ter certeza. Mas que torpeza no seu governo, tem Laranjal, tem Queiroz e Mourão, Paulo Guedes e uma ministra chamada Tereza. Seu chefe, pode não ser um grande líder, não é, mas já lhe prometeu uma boquinha no STF. Pois é, essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Moro. O barquinho vai dia de Moro. Vamos cantar umas musiquinhas, vai, pra rir um pouco. O nome dele é Olavo de Carvalho, ele é um cara que lambe assoalho, ele é o grande guru do Bolsonaro, é do Carvalho. Ele se chama Olavo de Carvalho, ele é um cara que lambe assoalho. O capitão logo se vê, gosta do Trump. E eu sei por quê. É que o Trump é todo laranja, de Golden Shower ele é que manja. E o capitão não manja não. Bom, estão pedindo aí aquela do Só Falta o Queiroz, né? Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia:
Só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Só falta o Queiroz, cadê o Queiroz? Propina me domina, propina me ensina, é hora, é hora, é hora, é hora da propina, a propina só acaba. Quando termina, a propina só acaba. Quando termina, tem iate pro doutor, tem brinde da cafetina, tem mala de toda cor, só acaba quando termina, a propina só acaba. Quando termina, a propina só acaba. Quando termina. Tantan, tantan, muito obrigado pelos R$ 20. Aqui está Moro, seu juiz sem moral. Eu queria cantar as paródias de Bossa Nova, que são as mais recentes. Eu fiz muitas paródias durante o carnaval, no começo do ano. Mourão misterioso, um vice tenebroso, tudo é mistério nesse militar. Ah, se ele fosse assim, mais poderoso assim, fazia a democracia acabar. Mourão misterioso não é mais o tal moleque que colocava em xeque o nosso capitão. Se ele continuasse a fazer o que fazia, viraria alvo do Carlão. Um banquinho e um trilhão, muita privatização pra juntar aquela dinheirama. Muita grana vai entrar, a reforma vai passar. Da janela vejo o povão chorando e grunhindo. Quero a vida sempre assim, 1 trilhão perto de mim até a gente afundar na lama. E eu que era um traste, sem um lugar no mundo, ao encontrar Bolsonaro descobri como enganar muitos trouxas, meu amor. Quem foi que ferrou o Brasil? Foi militar que no 1º de abril depôs o presidente João Goulart. Quem foi que ferrou o Brasil? Foi militar que no 1º de abril depôs o presidente João Goulart. Depois chegou o Golbery com SNI e pôs a turma pra fichar, de fichar pra torturar. Assim foi se firmando a ditadura militar. Vamos ver aqui. Ah, aqui está, Garoto de Muzema. Olha que coisa mais feia, que coisa sem graça, é esse governo que só faz trapaça e que ninguém vê a hora de acabar. Esse governo não gosta de gay e cinema, mas tem amizade na tal de Muzema, aonde o lema é primeiro atirar. Ah, já não tem mais mocinho. Ah, só tem dedo em riste. Ai, a burrice persiste. A burrice é contagiosa. Veste azul, veste rosa. Ah, se ele soubesse que onde ele passa, o mundo se porque vem desgraça, ele é o mensageiro de todo horror, de todo horror. O olá
Olavo de Carvalho, um Pinel aposentado, encontrou o Bolsonaro e acabou mamando nas tetas do Estado. O Olavo é um Rasputin, um monge russo bom de botequim. Só não tem o seu cacete porque Olavete brocha é no fim, tan, tan, tan. O Olavo de Carvalho, um Pinel aposentado, encontrou o Bolsonaro e acabou mamando nas tetas do Estado. Poderoso era Rasputin, mandava muito, mas nem tanto assim. Depois de comer muito grelo, acabou no gelo feito um pinguim, tan, tan, tan. O Olavo de Carvalho, um Pinel aposentado, encontrou o Bolsonaro e acabou mamando nas tetas do Estado. Rasputin era amigão do Tsar, mas a tsarina só queria dar. No Tsar deu um tremendo chute e foi comer chucrute pra poder peidar. Tan, tan, tan. O Olavo de Carvalho, um Pinel aposentado, encontrou o Bolsonaro e acabou mamando nas tetas do Estado. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Passo o domingo tuitando, segunda-feira de novo. Assim você tá tirando o sarro do povo. Prepara teu passaporte, é uma boa opção. Se você gosta do norte, vai lá então. Vai lá morar com o Trump e vai caçar colavão. Essa não é sua praia, não vai dar não. Vai pro Japão, Afeganistão, volta mais não. Podiam embarcar Bolsonaro para algum lugar, para alguma ilha do Pacífico, como fizeram com Napoleão. Aqui mais uma bossa nova, o samba da recessão. A violência espanta, veja o Rio de Janeiro, estão mandando sem piedade, tiro do alto pra dar fim, seja em gente ou pinguim. Cristo já surtou, fechou os olhos pra não ver mais nada. Esse caos é só porque rejeitaram o PT. Bolsonaro militar, o país vai afundar. Rio de quem achar que não, dentro de mais um tempinho entrarão. Veja o Rio de Janeiro, estão mandando sem piedade, tiro do alto pra dar fim, seja em gente ou pinguim. Cristo já surtou, fechou os olhos pra não ver mais nada. Esse caos é só porque rejeitaram o PT. Bolsonaro militar, o país vai afundar. Rio de quem achar que não, dentro de mais um tempinho entraremos em recessão. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Papai, eu quero. Papai, eu quero. Papai, eu quero tuitar. Me dá a senha, me dá a senha, me dá a senha, senão vou te matar.
Toma, filhinho do meu coração, esta é minha senha, tuita de montão. Diga que eu sou um grande ser humano e manda pro inferno Gustavo Bebiano. Papai eu quero, papai eu quero, papai eu quero tuitar. Me dá a senha, me dá a senha, me dá a senha, senão vou te matar. Toma, filhinho do meu coração, esta é minha senha, tuita de montão. Diga que eu sou um grande ser humano e manda pro inferno Gustavo Bebiano. E aqui tem outra homenagem à Bossa Nova, que tudo acontece no Rio de Janeiro, né? Bossa Nova, Rio de Janeiro, embora tenha sido inventada pelo baiano João Gilberto, a Bossa Nova nasceu no Rio de Janeiro. Então imaginem o João Gilberto com seu violão, com a sua voz, não com a minha voz, cantando desatinado. Se você ainda crê no Dallagnol, depois de saber tudo que ele aprontou, só posso lamentar um disparate tão cabal. Só um desatinado pensaria igual. Se você insiste em classificar Sérgio Moro de juiz imparcial, eu mesmo sentindo devo argumentar. Tudo isso prova nosso tempo não é normal. Só você não sabe e não compreende que a Lava Jato era a opção. Criaram a maldita farsa do triplex. Revelou-se uma enorme armação. Só não poderá ninguém dizer do Dallagnol que ele é um cara que odeia faturar, viu? Você com sua argúcia esqueceu o principal, que no meio de uma lava-jato tem traíra, delator ingrato, que no meio de uma lava-jato também tem corrupção. Se você ainda crê no Dallagnol... aqui tem o Pibinho, né? Festa de Moro e Dallagnol e o Brasil a naufragar, 1000 empresas a fechar. Tudo isso faz a Petrobras pedir privatização. E então o emprego vai e o Pibinho cai. Vai faturar o Dallagnol com palestras sem parar. Lava Jato é um maná. Enquanto isso o Moro vai tomar sol no Tio Sam, e então o emprego vai e o Pibinho cai. Festa de Moro e Dallagnol e o Brasil a naufragar, 1000 empresas a fechar. Tudo isso faz a Petrobras pedir privatização, e então o emprego vai e o Pibinho cai. Vai faturar o Dallagnol com palestras sem parar. Lava Jato é o maná. Enquanto isso o Moro vai tomar sol no Tio Sam, e então o emprego vai e o Pibinho cai. O emprego vai e o Pibinho cai. Param, 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 pam, para, pararam, 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 pam, 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 param, param, pararam. Quanto lixo, quanta porcaria, mais de 1000 bagaços no salão. Os laranjas se estapeiam disputando a propina no meio da eleição. No meio da eleição. Essa eu já cantei. Um banquinho e 1 trilhão
muita privatização para juntar aquela dinheirama. Bom, para encerrar nossa sessão de hoje de paródias, era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém. Só era um Zé Ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério, o que era um despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar: só vai pro STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro percebeu que Moro já se derreteu. Pra você ver que toga é viciante como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz o Moro na coleira que não julga nunca mais. Estão pedindo aí a volta do trem das 11. Eu acho que tem que voltar mesmo o trem das 11 para acelerar as inscrições. Porque desde que eu parei de fazer 3 programas por dia, as inscrições estão indo num ritmo muito lento. Nós chegamos rapidamente aos 5.000 e agora está difícil de chegar aos 7.000. E a culpa é toda minha, tá? A culpa é toda minha. Eu estava fazendo 3 programas por dia, aí parei de fazer, preguiça, aquelas coisas todas. Vou fazer só um programa por dia, já tá bom, mas não tá bom não. Quem perde são vocês, que ficam sem paródias, e perco eu, que fico sem dinheiro. E é por isso que eu tenho que cantar, né? Porque eu sou um jornalista profissional, estou aqui a serviço de mim mesmo, né? O que eu vou fazer? Tenho lá meu emprego, o 247, agradeço muito, estou lá todos os dias, escrevo todos os dias, e tenho também esse plus que é a TV Sounic, fornecido pela própria TV 247, para que eu possa conversar com vocês nessas horas, sábado de manhã. Vamos fazer o seguinte, eu vou ter 3 programas por dia, de manhã, à tarde e à noite. Então, para encerrar, com muita alegria, vou cantar para vocês a Festa do Arromba. Veja só que festa do arromba, tchup tchurup. No outro dia eu fui parar, tchup tchurup. Presentes generais que traíram a nação, civis que apoiaram toda aquela confusão. Quase não consigo na entrada chegar, Armando Falcão não queria liberar. Ei, quanta bomba na festa do arromba. Logo que eu cheguei notei Newton Cruz com a bomba na mão, enquanto o Golbery bancava o anfitrião, apresentando a todos mais uma confissão. Passarinho ria, sem escrúpulos agia, como no AI-5 que assinou naquele dia. Hey, hey, quanta bomba na festa do arromba. O brilhante Ustra nadava na piscina de sangue derramado pela repressão. O João Figueiredo estava no embalo, curtindo adoidado com o cheiro de cavalo. Mas vejam quem chegou de repente, Castelo Branco sem a Constituição. E enquanto Ernesto Geisel fechava o Congresso, o Roberto Campos cobrava ingresso. Lá fora um corre-corre, esconde a carteira. Era Delfim Neto chegando de liteira. Hey, hey, quanta bomba na festa do arromba. Hey, hey, quanta bomba na festa do arromba. Meus amigos, meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem mais essa transmissão
da TV Sounic. Esta é uma TV de jornalismo e de paródias. Fake news, não. Teorias da conspiração, não. Especulações, não. Lembre-se sempre, para distinguir a notícia do boato, vocês têm que ver se a notícia responde às 5 perguntas fundamentais. Quem, o que, como, onde e por quê. Se essas 5 perguntas não estão respondidas, ou é um boato, ou é uma notícia ainda incompleta. Então não passa para frente uma notícia incompleta. Não compartilhe boatos, não compartilhe teorias da conspiração. Isso só aumenta a confusão. E quanto maior a confusão, menor é a possibilidade da gente enxergar o que acontece de verdade e tomar as decisões corretas para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida do Brasil. Muito obrigado a todos, meus amigos. Até a próxima transmissão, hoje à tarde. Até mais.